Fala, galera. Cara, que bom que você tá aqui. Esse aqui é o PocketCast, o podcast da JNI da Nazareno Guariroba. Nessa temporada, nós vamos conversar sobre o Evangelho de Marcos. E a nossa expectativa é que você seja muito abençoado com essas trocas de ideias, essas conversas, os bate-papos que nós vamos realizar aqui. Então, já pega a tua Bíblia, deixa teu curtir aqui, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e bora pra cima. A oferta vai caindo dentro Fechando da a live caixinha. com meu chave de ouro. Igual o da Vilvinha. Marcos 10, começando a ver aqui o capítulo de Marcos 10, Jesus falando sobre a questão do divórcio. O pessoal bem ali já estava com o coração endurecido, né, conforme que Jesus fala. E o pessoal já querendo pegar Jesus, né, de alguma forma bem ali para poder condenar ele. Eles perguntam acerca do divórcio, o que Jesus achava a respeito do divórcio. Então assim, a gente vê a opinião de Jesus muito forte, um posicionamento muito forte acerca de algo que o pessoal já estava afrouxando, né, já fazia tempo, para trazer a maneira deles, a forma deles, né? A gente vê que não é bem assim. Jesus ele tem uma visão diferente, Jesus ele tem uma visão firme a respeito do casamento. Até porque não era pra existir divórcio, né? Exato. Porque a partir do momento que você se une com alguém, é pra vida inteira. Então, que nem Jesus fala, foi permitido porque o coração de vocês é muito duro. Então, foi permitido por questões específicas, aí foi passando o tempo e qualquer coisa era motivo pra você ir lá e falar, não quero. Enjoei. Enjoei. Você não tá cozinhando bem. Tô vendo a cara mais. todo dia de manhã, não quero. Mas assim, toda hora Deus tá administrando o pecado, na verdade. Verdade. Ele, depois da queda do homem, tá toda hora, você vê, a revelação é por partes. Você pega, por exemplo, Abraão ele sai de um povo idólatra. Ele tá no meio do povo idólatra, que adora vários deuses. Você vê que toda hora tem alguém roubando o ídolo de alguém, catando o ídolo, tá levando pra outro lugar. Exatamente. As esposas de Jacó fazem isso. Então exatamente, as filhas de Labão. Ele tá saindo da casa de Labão, de volta pra sua terra, e a esposa dele sai catando os ídolos. Então, assim, a revelação é progressiva, não é instantânea. Então, se a gente pega, por exemplo, o casamento ele foi instituído de uma maneira, lá no Jardim do Éden. Aí, o primeiro que causou problema foi o Caim lá, que já arranjou duas mulheres já. Já começou errado. Já começou errado, bigamia. E isso vai causando problema ao longo da história, só que Deus está sempre arrumando. Então, por exemplo, tem regra para você não casar com lá em Levítico, tem regra para você não casar com a irmã da sua esposa, para não virar bagunça. Não pode. Não pode. Isso aqui não pode. Casar com a prima, não pode. Casar com a irmã, não pode. Gente, só... É abominável. Casar com a nora, não pode. Não pode. Pois é, e é até interessante essa questão que você falou de administrar pecado, porque assim, só passando rapidinho assim, a questão da escravidão também, que rolava na época, né? Aos olhos de Deus não era legal, só que ele falou, tudo bem, vai ter esse servo aqui, você vai tratar ele de uma determinada maneira, você vai dar o que ele precisa e pá. E assim com vários pecados. Tratar de forma justa, né? Tratar de forma justa. Porque desde Caim, começou lá a bagunça. Começou a se casar com duas esposas, depois foi progredindo. Até o pessoal tava escravizando o povo, daqui a pouco tá criando ídolo e né, Deus com aquela dor de cabeça de... Olha só o que esse povo tá fazendo. Tem que dar um jeito. E aí ia lá falando, vocês querem fazer assim? Então faz direito. Vocês fazem direitinho, organizado, vocês não podem tratar o escravo como animal, assim, sei lá. Você vê que alguns têm até direito. Por exemplo, quando Sara fala, pra quem vai a nossa herança? Vai pro Eliezer, que é o nome dele, que é o escravo, que era mais antigo. Então é o seguinte, mesmo ele sendo escravo, ele tinha por direito, ele tinha a herança. Então era como se fosse um membro da família. Diz que o divórcio é o recurso ali, né? Que ele que ele preza pelo casamento, né? Ele até cita aqui aquela passagem que está lá em Gênesis, que fala o homem vai se unir à sua mulher, eles vão se tornar um só, e que o que Deus uniu, o homem não separe. Então, acho que essa lição para nós, que a gente tem que honrar esse princípio no sentido de que na primeira briga, na primeira oportunidade, a gente não pode jogar tudo pro alto. Libera e joga tudo pro ar, não. A gente tem que, né?
Vai queimar muita panela ainda, tem que administrar. Aí, eu acho que entra também você desenvolver os frutos do Espírito, paciência, amor, graça sobre aquela pessoa, misericórdia, porque nós somos pecadores, a gente é ruim mesmo, e a gente precisa da graça de Deus na nossa vida. Então, assim, misericórdia é assumir a miséria do outro. É você pegar aquilo e falar, não, o outro é ruim mesmo, mas eu vou te ajudar, eu vou te perdoar, eu vou continuar caminhando com você. Sim, vem da raiz do latim, miséria e cardia, coração na miséria. Assumir a miséria. Exatamente. É porque o casamento é uma coisa tão linda, né? Ele também remete ao que Cristo fez com a igreja. Então, eu acho que você acabar com uma união que simboliza algo tão importante até para Cristo, não era para acontecer, sabe? Então... O interessante é o seguinte, na cultura judaica, só quem podia dar carta de divórcio era o marido. A esposa não podia dar carta de divórcio. Não, eu vou me embora. Não podia. Enfim. Mas o legal é que Marcos, ele traz aqui no final, ele traz essa perspectiva também, ó. Lá no finalzinho desse trecho, ele fala o seguinte: todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher está cometendo adultério contra ela. E ele dá a possibilidade agora da mulher, ó. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Dentro de uma perspectiva, pensando assim, se Marcos está escrevendo para judeu, ele está errado, porque só quem poderia ser era o marido. Só que como ele está escrevendo para romanos, o direito romano já permitia isso também. Então é interessante esse contexto. Os outros livros não vão trazer isso porque são mais direcionados para os judeus. Por exemplo, Mateus é para os judeus. Tanto que ele traz genealogia, traz esse negócio, essa perspectiva. Mas como é para os romanos, ele já traz essa possibilidade. Ele está contextualizando a palavra na medida que ele escreve. A revelação ela está sendo contextualizada. Na realidade dos romanos. Exatamente. Inclusive, é muito bom porque, tipo assim, né, chegou um tempo em que hoje em dia a gente vê divórcio à torta e à direita, né? E pelos motivos mais banais que você pode imaginar. Sei lá, tava caindo na rotina, ficou chato, a gente divorciou porque não tava... Hoje em dia, as pessoas se casam parecendo que já tá pensando no divórcio. Então, já se casa com essa mentalidade. Se não der certo, a gente separa. Se não der certo, a gente separa, simples. E criou-se uma banalização, assim, do casamento que é muito triste. Você vê muitos casais que caem na rotina e relacionamentos terminam por menos que isso. Então, realmente é muito triste. Não era pra acontecer. E o coração das pessoas, até hoje, tá muito duro. E tem também o outro lado. A gente pode pensar assim, os casamentos estão começando também mais tarde. As pessoas estão demorando mais a casar. Verdade. Antes o pessoal se casava muito cedo. Hoje é até estranho alguém que se casa com 20 anos. Sim. Aí você fala assim, nossa, mas então já vai casar. Né? Pra mim coisa é bizarro, estranha. eu não vou mentir, mas... Só que nessa bem aí o pessoal se aproveita para se parar. Fala, não, a gente vai namorando, a gente se junta aí numa casa. Vai construir né? A gente vai casar, pode, confia. Vive como casado, mas não tem lá. Exatamente. Bonito. Aí vai o homem, a gente vai casar, um monte de promessa. Só promessas. Só promessa. O que a Bíblia chama de defraudar, né? Defraudação emocional. Exatamente. Porque ele vai não, a gente já vai casar, vamos lá. E força, a mulher vai lá, tá bom, vai. Não sei o que. E ele fica nesse. É aquilo, não quer assumir compromisso, mas também não quer. Não quer deixar o que já tá fácil bem ali. Já conquistou, né? Já conquistou, já tá bem aí dentro de casa mesmo, então tá vai comendo. Ficar aí. Fica aí. Na verdade é o seguinte, a gente já pulando de assunto, a gente já tá no fim do ministério de Jesus, a gente tá praticamente nas últimas semanas já da caminhada dele aqui na Terra. E já ele tá arrumando para Jerusalém, e nesse meio a multidão vai acompanhando e vai trazendo junto para apresentar para ele crianças. Só que assim, os discípulos, talvez na metade da viagem, a gente tem que chegar em Jerusalém, tá? O pessoal tá aqui apertando a gente e tal. No jeito não vai incomodar mais o mestre. Porque Jesus já estava falando sobre morte, sobre o que ele teria que passar. Então, talvez os discípulos estão tentando proteger Jesus ali, blindar um pouco dessa multidão apertando ele. Ele começa a espalhar as crianças. E em Lucas traz um termo que é assim, são crianças bem pequenas, crianças de colo. Em Marcos vai trazer também algumas crianças já mais adolescentes. Então, tem todas as gamas de crianças, né? Não é só aquelas crianças pirracentas que fica jogando lá, fica correndo, dando trabalho, não. Tem aquelas crianças de colo que a mãe tá trazendo, são os pais que estão trazendo. Pra abençoar, né? Exatamente. Quando eu leio essa passagem, eu penso, gente, Jesus era muito legal, né? Porque criança não gosta de gente chata.
Então, se as crianças gostavam tanto de Jesus, ele deveria ter um senso de humor Ponto incrível. muito importante. É só aleatório, mas eu acho muito legal, tipo, essa aproximação que as crianças queriam estar com Jesus, as crianças queriam falar com Jesus. Então, assim, Jesus deveria ser um cara muito legal pra você conversar. E a Bem Renata humorado. tem experiência com esse negócio de criança? A creche todinha. Olha, eu tenho lugar de fala nesse sentido, porque criança. Meu Deus do céu, criança. Apenas Crianças. criança. A intenção dos pais também de levar as crianças a Jesus para que ele pudesse abençoar as crianças, para, né, que as crianças pudessem se aproximar também de Jesus, conhecer já desde ali, mesmo as de colo, né? O pessoal já fala que é muito importante você já aproximar de Jesus, né? Já falar sobre louvores, né? Cantar louvores para as crianças, falar sobre a palavra de Deus. E eles estavam bem ali aproximados do próprio Deus, né? É, porque a gente tende a ser muito cético, a ter muita falta Sim. de fé. Duvidar Então, uma muito, criança... né? A criança não tem isso. Você fala alguma coisa pra criança, às vezes ela leva aquilo pro coração de uma maneira que ninguém tira. Então, eu acho que quando Jesus tá falando pra gente ser como crianças, porque é elas que pertencem ao reino, é mais essa questão também elas não têm esse ceticismo que faz a gente ter falta de fé. Falar, será que é assim? Não, a criança, sei lá, eu chego pro meu irmãozinho e falo, ó, tem um bicho lá no quarto. Ele não entra mais no quarto. Ele não vai entrar nunca mais lá no quarto, porque ele vai levar aquilo como verdade absoluta. Tem um bicho lá no quarto. Então, eu acho que a partir do momento que... Você tem que ir lá provar, ó, não tem. Não tem. Exato, eu tava zoando. Então, assim, é muito interessante sobre a pureza que as crianças chegavam em Jesus. E eu acho que é uma coisa muito linda, assim, de você ver. E é isso, eu acho que... Vai perguntar um negócio. O que vocês acham do que o pessoal diz? Não vou impor a minha religião nas crianças. Eu não vou impor o meu pensamento na criança. Pra depois, no futuro, é que ela tenha a oportunidade de escolher ela mesma, de discernir o que é certo e o que é errado. Criar o senso crítico dela. Aí eu acho que a criança não tem a besteira. capacidade. Eu acho que quando você não tem um direcionamento quando você é criança, é muito difícil você... Sabe, por exemplo, tem pais cristãos que... Eu já vi pais cristãos que falam, não vou impor a minha religião pro meu filho, porque isso pode ser autoritarismo e eu quero que ele escolha por si só. Mas se você já não vai, captando o lote, por dizer assim, fazendo a trilha pra ele ali, ele não vai saber como seguir, sabe? Ele pode... Ele vai experimentar... Talvez ele experimente de tudo. Você já sabe qual é o caminho. Não, deixa ele experimentar outras coisas. Você já sabe o que é pra você, né? Claro. Mas a família é a base da criança ali. É onde ela vai ter ela vai pegar os valores. Os valores, os princípios. Então, assim, é ali que ela tem que aprender primeiro. Porque se ela não aprender isso, ela vai aprender outras coisas. E, enfim, eu não acredito que é errado você ensinar, porque o mundo vai ensinar outras coisas. Ela não vai ficar em branco. Ninguém é uma página em branco. Sim. Alguma coisa vai estar escrita ali. Então, se você tiver... Se você não ensinar, alguém vai ensinar. Exatamente. Né? Então, você tem que estar ali ajudando ela, direcionando. E ela vai poder tomar as decisões dela. A gente vê muitas pessoas que crescem na igreja, depois falam, acho que não é isso, aí saem, talvez depois ela volte por ela mesma. Mas você tem que direcionar ali, porque como a Bíblia diz, né? As crianças, elas são flechas na mão do arqueiro, né? Que são os pais. E a flecha, o que você tem que fazer? Você tem que apontar ela para um alvo. E ela vai para o alvo que você quer. Então, você fazer tem a trilha ali. você tem que direcionar o seu filho. Sem dúvida. Mostra também que ela tem raiz, né? Mostra que ela tem história, mostra que ela tem uma base. Ela já tem valores que ela já tá... Sim. A família faz até um ponto e Deus faz o resto, né? Porque a gente também não pode forçar a pessoa a ter uma experiência com Deus. A experiência com Deus é pessoal de cada um e cada um vai ter em algum momento, em determinado contexto. É o que diz, né? Deus não tem neto, tem só filho. Tem só filho. Seguindo, a gente tem o jovem rico. É um assunto muito interessante da gente comentar, porque assim, fala sobre renúncia. E se fala sobre renúncia, né, isso aqui, evangelho mais puro do que isso, né, é difícil. Porque assim, a gente tem que renunciar. Né, e para viver o reino de Deus, a gente tem que renunciar a algumas coisas. Né, renunciar à nossa vontade. E aqui, né, o jovem rico chega para Jesus, fala, mestre, o que eu posso fazer para receber a vida eterna? Aí Jesus, tem que obedecer os mandamentos.
Jesus fala os mandamentos bem aquele. Mestre, você tem obedecido, Deixa deixa. de fichinha. Só isso. Desde criança, ó. Achei que fosse um negócio mais difícil. Tá muito fácil. Jesus, você não sabe como é que eu sou. Então, assim, ele fala, não, Jesus, tudo isso já tem obedecido. Aí Jesus fala, mas pra você falta uma coisa ainda. Vai, vende tudo que você tem, né? E aí você vai juntar tesouro no céu. Aí ele já olha e fala, não é assim. Não era assim que eu queria. Não era isso que eu tava esperando. Não foi isso que eu pedi, não. O massa só os discípulos depois, velho. Oh, meu Deus do céu, vai, peraí. A gente já sofreu tanto, mas nem um pouquinho de dinheiro a gente vai ter, não. A riqueza não pode, vai ver não. na pindaíba mesmo, né? Porque largou tudo pra te seguir, Senhor. A gente não vai ter nem uma coisinha aí. Pedaço de terra no céu. Pois é, né? Mas assim, o legal do jovem rico é que ele começa assim, ó. Jesus ia saindo e esse homem correu ao encontro. Alguém de posse não ia estar correndo. Verdade. Como assim? Não era hábito do judeu, por exemplo, alguém de posse, tinha como se fosse, digamos assim, uma ética. Esse negócio de correr é pra gente pobre. Tá. Eu Pra não trabalhadores. Pra plebe. É pra gentalha. Pro gentalha proletariado, tá lá. Se eu tô no outro nível, tá? O judeu rico, ele não tinha esse tipo de comportamento. Aí ele já começa assim, ó, correu ao encontro de Jesus. Possivelmente, talvez ele fosse até um líder de sinagoga, algum... Porque ele tinha intimidade com a palavra. Você pode dizer que pratica praticava desde criança, realmente. Ele foi instruído. Foi instruído. Muito bem instruído, Muito bem instruído, exatamente. Ele conhecia os mandamentos que Jesus falou bem aqui. Né? Não é novidade pra ele. Só que na hora de falar de dinheiro, eita, peraí. Não precisa ser tão radical assim. Mas o legal é o seguinte, ele veio com a postura correta. Ele foi pra pessoa correta, ele chegou com a posição correta, ele veio com a intenção correta. Ele pergunta, enquanto os discípulos eles estão com a mente, por exemplo, a gente vai ver mais tarde, querendo coisa terrena, ele chega, o que é que eu faço para alcançar a vida eterna? Ele chega já com ele tá com foco na coisa certa, ele vem com todo o histórico correto. Até com humildade, né? Porque ele já via Jesus como, né? Eu vou perguntar pra ele como é que faz. Ele reconhece, ele tá com toda a postura correta. Eu vejo nele uma sinceridade, né? Fala que ele se pôs de joelhos e tal. E ele, assim, foi até Jesus buscando, né? Porque assim, eu já faço essas coisas, já pratico os mandamentos, mas o que mais eu posso fazer? E aí ele encontra esse obstáculo, né? Que acho que é um embate, Jesus e a riqueza, né? Quando ele vê essas duas coisas separadas, ele acaba escolhendo a riqueza ao invés de Jesus. Mas a gente tem que concordar que é um pedido ousado que Jesus faz. Sim, se ele chegasse pra você e falasse assim, vai lá, vende tudo que você tem vende teu e vem carro, comigo aqui, andar por uns lugares aí, a gente não sabe nem onde vai dormir, o que vai comer. Então, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Exatamente. Então, assim, é um custo, custa tudo, né? É um custo muito alto. Então, assim, eu fico pensando em mim no lugar dele, né? O que eu faria? Porque a gente tem esses embates na nossa vida, né? Jesus, riqueza, dinheiro é Jesus. Minha família é Jesus. Às vezes a gente tem que escolher essas coisas. E é difícil realmente, porque a gente ama essas coisas. Às vezes o nosso coração tá preso a elas. Mas quando a gente renuncia, né? A gente ganha algo muito maior, que é o reino de Deus, a vida eterna e tudo. E assim, tem o embate da riqueza, mas também tem o embate das obras. É Jesus e as obras. Porque ele fala assim, tudo isso aqui da lei eu cumpro. Tudo que tá na lei eu cumpro. Aí Jesus fala, beleza. Você tem certeza? O legal é o seguinte, que Jesus fala, Jesus o amou. O amou e disse. Né? Exatamente. Por quê? Porque ele fala, menino, tu não sabe de nada, né? Você não sabe onde eu quero chegar com isso aqui, né? Se você soubesse o que você tem que fazer... Não, é porque é o seguinte, ele tá querendo alcançar a vida eterna por mérito próprio. Exato. Tá querendo segurar o braço dele. Eu fiz isso desde criança, então eu mereço. Eu mereço, é mérito. Exato. É mérito. Ele tá querendo alcançar a vida eterna por mérito. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso isso aqui, eu faço tudo, eu cumpro tudo. Eu não sei o que, eu cumpro tudo. Mas a Bíblia diz, não é por obras. A nossa salvação. Verdade. É pela graça de Deus que nós somos salvos. Não por obras. Pra que ninguém se glorie. Exatamente, para que ninguém se glorie. Exato. Então, ele tá na postura correta, ele tá vindo da pessoa correta, ele tá tudo correto.
Aí quando chega, ele é confrontado com a ideia dele, porque ele vem com todo o legalismo judeu. Ele tá todo assim, tá certinho. Tá vindo o legalismo. Quando ele é confrontado com aquilo que ele aprendeu a vida toda, aí desmonta. Com a convicção de tipo, não, eu vou chegar e vou falar isso, aí ele vai falar, não, com certeza. Já tá lá, salvo. já tá salvo. Você já tá lá, já tem uma vaga pra você lá no céu te esperando já. Te confirmo que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Ele fala, não, pera aí, como assim? A gente tava conversando antes. Mas a questão do posicionamento, né? Quando Jesus termina esse trecho, ele fala o seguinte: diga a verdade, ninguém que tenha deixado a casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, campos, por causa de mim e do evangelho, deixar de receber 100 vezes mais. Ou seja, ele tá falando de provisão, tá falando de família, tá falando de Deus provendo tudo isso ainda em vida. Então mesmo você passa por aflição, você não tem onde dormir, como a gente tava conversando aqui, que Jesus não tinha um direct na cabeça. E os discípulos estão todos chateados. Pô, a gente fez tudo isso. Não vai ter nem um pedacinho de... Mas nem tem um lugarzinho pra gente passar a noite. Senhor, a gente deixou tudo mesmo. Aí ele tá? fala assim, É mesmo, assim. ninguém que tenha feito isso com a intenção correta no coração vai deixar de receber 100 vezes mais. Ou seja, Deus cuida, Deus provê, Deus traz a manutenção. Sim. Ele dá o que você precisa. Isso é bonito. Porque você tem a certeza que você tá indo, você tá cumprindo, se você tá cumprindo o chamado de Deus pra tua vida, Deus cuida de você. Aí a gente vê aqui Jesus de novo falando sobre a morte e a ressurreição dele. É muito engraçado porque, assim, outras vezes que a gente vê que os discípulos ficam muito tristes quando Jesus fala disso, né? Então Jesus, a gente vai para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos gentios e ele vai sofrer e ele vai morrer. E o pessoal, né, os discípulos lá, tipo, Senhor, não fala isso não. A gente tá aqui, tá falando sobre o homem rico lá, vai morrer. Não, cala a boca, sabe? Mas, assim, Jesus ele já estava preparando o coração deles para aquilo que ia acontecer, né? Porque, assim, é igual o Samuel falou bem aqui, Jesus já estava indo caminhando para o fim do ministério dele. Ele já estava para ser entregue na mão do pessoal ser entregado, né? Porque, na mão do pessoal o negócio é o seguinte, a gente vai ver ao longo da construção que Jesus está cavando a própria cruz. Eu não ia falar sepultura, mas Não, ele saiu da sepultura. a própria cruz dele. É verdade. Ele tá montando, ele tá indo. Toda a oportunidade que o pessoal dá, ele aproveita pra ir pra cruz. É verdade. E assim, né, já o pessoal, os discípulos bem ali já atentos a isso, aí chega lá Tiago e João, né, com um pedido muito específico pra Jesus. E aí chega lá, Jesus, a gente quer que o senhor faça isso aqui que a gente vai pedir pro senhor. O que é? Então, assim, no seu reino, né, quando o senhor já estiver lá, né, já tiver chegado onde o senhor tá falando, se o senhor puder, assim, um pode sentar à sua direita. Faz um favor pra nós. E um à sua esquerda, é só um favor. Não né? quero te pedir nada. Não te pedir nada, tô bem aqui tranquilo, entendeu? E aí, o senhor pode fazer esse favor pra gente? Aí, Jesus, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Vocês podem ser batizados pelo batismo que eu tô passando? Quando Jesus fala de cálice, né? A gente pode abordar isso de vários temas. A gente pode falar da cruz, Jesus está se referindo à cruz. A gente pode estar falando sobre o sacrifício expiatório que ele ia fazer na cruz. Então tem o ato da cruz, mas também tem a consequência da cruz. Que só quem poderia assumir isso era Jesus. Era o único que poderia. O outro não poderia tomar o lugar dele. Não poderia suportar esse cálice. Verdade. A questão do sangue expiatório, ser salvador da humanidade, outra pessoa não poderia tomar o lugar de Jesus. Então quando ele fala isso, ele fala, vocês não estão sabendo o que vocês estão pedindo. É igual aquele do... Quem vai ser o maior? Exatamente. Quem é o maior entre nós? Jesus, toda vida. Você vê a construção da narrativa. Jesus tá falando, aí vai mostrando, e vai falando sobre o reino, não sei o que e tal. Aí daí a pouco, quem é o maior? Aí vem, não, o maior do reino dos céus é o menor, que sirva a todos. Senhor, posso sentar na direita ou na esquerda? Parece que o pessoal tá se fingindo de surdo, velho. O pessoal, não, beleza, eu gostei muito desse negócio de reino. Demais, esse negócio de reino é muito bonito, esse negócio assim, de Deus. Muito legal. Muito legal. Mas e o negócio assim de expulsar dos romanos, como é que fica? E aí, como é que fica a situação agora? Assim, é nós aqui, assim. Nós, assim, aqui.
como é que nós 13 bem aqui, nós 12 aqui, o Senhor Jesus, como é que a gente vai expulsar desse tanto de romano aqui que a gente tá vendo? Como é que vai ficar esse negócio? Eu não entendi. Eu não tô vendo a gente carregando espada aqui. Eu acho que essa questão também de você ser visto, né? De você ser honrado e tal. Poxa, o lugar direito à esquerda de Jesus é pros top, é pros caras cabulosos, assim, no reino de Deus. Aí no final a gente vai ver quem tava à direita e à esquerda de Pois Jesus. é. Eita. Ih, rapaz. Então, assim, eu acho que muitas vezes trazendo pra nós, né, a gente que também quer ser essa pessoa. Poxa, eu quero ser vista, eu quero ser honrado, eu quero estar num lugar que as pessoas me vejam como referência, como líder. Mas acho que essa questão da gente sondar o nosso coração, né, de qual é a nossa intenção, né? Porque todos nós gostamos de ser honrados, celebrados. E isso é bom a gente celebrar e tal, as pessoas. Mas a gente também tem que entender o nosso lugar, né? Ele fala aqui que quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser servido, na verdade, tem que servir. E essa questão do serviço, né, é muito importante, né, no ministério. Jesus, ele veio para nos servir, né? E ele que deveria ser servido, porque ele que é o rei. Então, ele nos ensina isso a partir do exemplo dele. Isso que eu acho muito interessante. Aquela questão, cara, quando eu leio sobre Jesus lavar os pés, né, dos discípulos, eu fico, assim, chocada, porque essa posição, né, era uma posição que os servos tinham, né, quando chegavam na casa, né, da pessoa, lavar os pés, porque estava sujo e tal. Então, assim, Jesus tomar essa posição é algo que ele se rebaixou, digamos assim, para fazer um serviço que era desprezado e tudo. É que, tipo assim, a gente também tem que ter cuidado com o nosso coração quando a gente servir. A gente tem que entender por que a gente tá fazendo um serviço tão... a gente tá fazendo tanta coisa dentro da igreja. Eu sou de tal ministério, sou de tal ministério, sou desse ministério, eu também faço esse ministério bem aqui, eu que fundei, esse outro ministério bem aqui. O pastor nem sabe que existe, mas eu fiz isso e tal. Né? Por que muitas vezes as pessoas fazem isso? Para serem vistas. Né? Então, assim, qual é o nosso coração servindo ao Senhor? Um coração puro, que quer realmente somar para o reino de Deus, que quer trazer que faz bem por ali. amor. Exatamente. Olha aqui a referência que eu estava citando, que é Filipenses 2, versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aí tem o resultado disso, versículo 9. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Aí o pessoal, não, eu quero ficar à direita ou à esquerda. Pra quê, velho? Pra quê? É simplesmente ignorar tudo que eu falei pra vocês e vocês estão com foco só nisso até hoje, gente. Já deu. Focou sabe? só numa parte da fala de Jesus e o resto esqueceu, né? E assim, por falar de servir, a gente vê bem que agora algo muito lindo, né, que Jesus faz na vida de uma pessoa. A gente vê bem aqui o cego, né, Bartimeu, chamado, vem aqui. Jesus está andando, né, quando eles chegaram a Jericó. Jesus está andando e quando ele ouve, né, que é Jesus, né, Jesus de Nazaré, ele fala, não, opa, é agora a minha oportunidade. Né? A oportunidade está passando bem aqui agora, não é possível, é agora. E detalhe, era a última vez que Jesus ia passar ali. Verdade. Não teria outra. Ou é aquela ou não vai. Não vai, agora ou nunca. E aí ele grita, né, Jesus, filho de Davi, o pessoal... Não né? enche o saco. Não saco não, mestre, quieto. né, tanta coisa que ele já fez bem aqui, né, o pessoal falando pra ele calar a boca, só que ele ia lá e clamava mais alto ainda. Aí Jesus ouviu, aí Jesus chega nele, aí Jesus pergunta assim, o que você quer que eu te faça? Né? Essa é uma pergunta muito, muito incrível que Jesus faz. O que você quer que eu te faça? Ele fala, Jesus, eu quero ver. Ele vai, sua fé salvou. As profecias sobre o Messias diziam o seguinte, que os cegos seriam curados. Então, quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele está reconhecendo duas coisas. Um, que ele era o Messias, porque ele é filho de Davi, da descendência de Davi. E ele reconhece que ele pode ser curado. Primeiro que ele já deve, possivelmente, ter escutado o testemunho de outros cegos. Os rumores também. Os rumores, exatamente. Mas ele reconhece que Jesus é capaz. Ele está reconhecendo duas coisas. Reconhecendo, assim, dois aspectos da profecia, né? Com certeza. E, assim, a gente vê que Jesus cura esse homem e logo após esse homem passa a seguir Jesus também. Né? Então, assim, olha o tamanho da transformação. Exatamente, é diferencial, porque muitas vezes quando ele curou, o pessoal vazou, foi embora. Foi embora. Tipo, obrigada, valeu pelo favor. Obrigado, tchau. Jesus. Já não Por tava essa mais coisa, aguentando. coisa corriqueira, né, da vida, a gente ser curado toda a vida. Pois é, né? Tão comum, acontece todo dia. E esse não, esse seguiu Jesus, né? Tanto que Marcos, ele se importa mesmo de falar esse fato. Sim. Ele foi atrás de Jesus,
E então, tipo assim, ele não recebeu uma cura, ele não recebeu aquilo que ele tava querendo tanto e depois sumiu da igreja, sumiu bem ali, né? Olha o diferencial. A gente pega, por exemplo, quando Jesus expulsa os demônios lá em Betsaida. Betsaida. O endemoniado, o Gadareno. O Gadareno quer acompanhar Jesus manda ele de volta. Toda vez que ele curou até agora, ele fala, não conta pra ninguém. Jesus cura o cego, só que é o seguinte, como ele tá na reta final do ministério, fala, não, agora já pode falar. Ele não repreende o cego. Acho que é a primeira vez que aparece aqui uma cura que acontece e Jesus não fala, não conta pra ninguém. Vez. Verdade, isso. É interessante pra ele usar como testemunho, né? Porque ele já sabia que era a última vez que ele ia passar ali. Então vá, conte o que tá acontecendo. Porque a partir do testemunho dele, tudo iria acontecer a partir dele com os apóstolos, os discípulos, né? Que iam ficar. Então era importante que ele falasse. Justamente pra falar, olha, esse cara, ele fez coisas incríveis. E os discípulos dele também que seguem ele fazem coisas incríveis porque ele realmente é o Messias, ele tá aqui pra salvar, pra curar. Então é como pra validar a passagem dele ali, entendeu? Tipo, tem que ser validado. Então acho que é por isso que é importante ele falar naquele momento que Jesus deixou ele falar. Agora a gente vê bem aqui Jesus chegando em Betfagé, né? E na Jerusalém, ele tá, tanto que a gente falou sobre Jesus falando que ele ia ser entregue na mão dos gentios em Jerusalém. Ele chegando, e aí Jesus dá uma lista bem aqui do que os discípulos tinham que fazer. Vocês vão em tal lugar, vocês vão achar um jumentinho amarrado bem ali. Vocês vão desamarrar. O pessoal vai perguntar, o que vocês estão fazendo? Você vai falar, não. Eu já devolvo. O Senhor tá precisando. Já volta. Isso é engraçado, isso é engraçado. Mas não, é rapidinho. O legal é que o pessoal deixa. Parece aquelas carteiradas de policial. É o policial daquele negócio de filme, pô. Vou pensar do seu carro aí. Vai chegar o carro. Empresta aí o carro, já te devolvo. E, cara, isso é fantástico, porque assim, o pessoal deixa, né? Eles perguntam, não, o que vocês estão fazendo? Não, o Senhor tá precisando. Vai. E aí Jesus fala exatamente assim que ia acontecer e acontece do mesmo jeitinho, né? Então os discípulos falam, cara, como é que o senhor sabia? O senhor falou com ele, não foi? Tá combinado, né? Tá combinado. O senhor já tinha pedido, antes. já pagou tudo. Tinha a profecia que Jesus ia entrar na cidade montado de jumentinho, né? Verdade. Então, assim, já estava tudo preparado, né? Já, inclusive, né, sobre a profecia. E aí Jesus, ele entrando, né? Fazendo a entrada triunfal, como é que fala, né, bem aqui no título. E aí, muitas pessoas trazendo ramos, né? Inclusive tem até... É o Domingo de Ramos. É o Domingo de Ramos, exatamente, né? E o pessoal colocando bem ali os mantos, né? As vestimentas deles bem ali no caminho. O pessoal osando. Uma semana só. Aí, sexta seguinte, Marta. Uma semana. Pô, vai bipolar muito, velho. Meia-noite da semana seguinte tá lá, mata? Não, esse aí... Pode matar. Osana, mata. E Osana, cara, eu tava vendo uma coisa que é muito interessante, que assim, quando você vê o contexto dessa palavra, Osana, no Velho Testamento, até acho que Salmo cita de vez em quando Osana, que eles citam de uma maneira muito melancólica, como se fosse um pedido de socorro. E aqui, no contexto do Novo Testamento, é uma coisa muito linda, porque eles não mudam o significado, mas eles pegam como se fosse algo incrível, uma coisa que era para demonstrar angústia, né? Alguém para salvar, alguém para chegar ali e te livrar daquele sofrimento. Eles transformam em uma comemoração, e é muito legal ver esse contraste do Velho Testamento para o Novo Testamento, que a palavra Osana ela já tem outro significado, tanto é que a gente tem louvores que cantam a palavra Osana como uma coisa boa, e isso é muito legal de enxergar aqui, que começou aqui, né? A mudança dessa palavra. E é muito legal essa curiosidade. É igual o Maranata. Agora vem Senhor Jesus. Eles estão reconhecendo com Osana, estão reconhecendo a divindade de Deus. Povo bipolar, né, velho? Muito bipolar. Mas enfim, gente, Jesus está nesse meio, ele enxerga uma figueira de longe. Ih, Figueira toda cheia de folhas. eu tô com fome. Deixa eu dar uma olhada. Detalhe assim, algumas pessoas falam que não tava nem na temporada. Na temporada de dar fruto. De dar fruto. Mas ela tá toda cheia de folhas, assim. Uma figueira, dizem, nunca vi, mas o que dizem é que a figueira ela só dá... Primeiro vem os frutos, depois é que vem as folhas. Ou seja, se ela tava com folhas, com certeza deveria ter frutos.
Com certeza. Aí ele chega lá e não encontra esses benditos desses frutos. Às vezes alguém passou, fez o rabo, né? Levou todas as frutas. Não, é engraçado que tem aqui uma goiabeira aqui que nasceu assim. Jesus que plantou essa goiabeira aqui do lado. Véi, se você deixa a porta aberta, as crianças passam e levam tudo, pô, das goiabas. As goiabas, tudo. Mas enfim, volta na figueira. Voltando, ele não encontra os benditos dos frutos lá da figueira. O que é que ele faz? Amaldiçoa. Fala, ninguém mais vai comer do fruto que vier de você. E vai embora. E os discípulos estão todos escutando aquele negócio lá. Beleza. Precisava disso, senhor. Do nada. Do nada, ele só é só uma chega... figueira, senhor. É só uma figueira, calma. Precisava disso. E assim, contrasta muito com aquela ideia de Jesus amoroso, Jesus paz e amor que o pessoal prega. É até o que a gente tava conversando, um contraste, né, velho? Demais. A gente tava conversando antes de começar, que era que aqui Jesus tá indignadaço. Tudo, Marcos vai falar que ele tá indignado. Ele se indignou com isso, isso, isso. Contrasta muito com aquele negócio, Jesus é paz, é amor, ele não... Sabe, ele não confrontava ninguém, ele pregou o amor, o amor. Tava tudo de boa. Aí o pessoal faz, indignou-se Jesus. Indignou-se Jesus. Aí Jesus tá andando, aí o pessoal tá protegendo ele das criancinhas lá, não sei o que e tal. Jesus indignou-se. Aí Jesus tá andando. Jesus indignou-se. A figueira não tava dando fruto. Jesus indignou-se. Amaldiçoou a figueira. Cadê? E assim, o pessoal fala muito de Jesus de paz, aí quando fala, né, desse Jesus, não, Jesus se indignou com isso. Foi heresia, não é possível. Isso aí não é bíblico, não. Isso aí não é bíblico, não. Sei. É o Jesus que vocês acreditam. O Jesus que eu acredito nunca faria isso. Ele é amor, deixa tudo, Confia. entendeu? Mas Jesus bem que amaldiçoou uma figueira. Pera aí, eu vou dar a oportunidade aqui pra Camila que assistiu o CG. Ela falar um pouquinho. CG. O CG, foi sábado agora a gente tava tratando sobre o tema de enraizados. A gente finalizou falando sobre a parábola da figueira. Vou Perfeito. dar a oportunidade para ela falar um pouquinho sobre por que Jesus amaldiçoou a figueira. Explanar. Verá. Essa questão, né, de você viver de aparência, igual o Samuel falou, ela parecia que tinha fruto, quando chegou lá, não tinha nada. E a gente muitas vezes também é assim, né? A gente tá na igreja, tá nos cultos, tal. Aparentemente tá tudo bem. A pessoa chega em você, tá tudo bem? Tudo bem, tá tudo ótimo, tô muito bem. Mas por dentro você tá frio, você tá com dificuldade de orar, com dificuldade de ler a Bíblia. E você não se abre, né, com a outra pessoa. Fica ali vivendo de aparência, mas na verdade Deus conhece a gente, né? Não adianta a gente colocar uma máscara e falar, Deus, tá tudo bem. Ele sabe que não tá tudo bem. Então, assim, a gente tem que buscar ter essa vulnerabilidade com Deus, né? Essa sinceridade, porque Ele é nosso Pai, Ele sonda o nosso coração, Ele nos conhece, pra gente poder se abrir com Ele e ser sincero, né? Deus, eu não tô bem. E Deus, Ele entende, Ele vai lá e nos ajuda, né? É porque o pessoal, eu acho que o pessoal usa muito mal aquela parte da mulher que o filho morre, ela vai atrás do profeta e no caminho vai dizendo, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas quando ela chega no profeta, ela diz, não, velho, deu ruim, o negócio acabou, o menino morreu, eu não pedi filho, o senhor que inventou esse negócio, quem pariu o Mateus que balança agora, vai dar um jeito naquele menino que morreu. Ou seja, quando ela chega na presença de Deus, o negócio muda. Ela desaba. Ela se desarma, né? Sim. Não é em qualquer lugar que ela tava falando que tudo isso que aconteceu, ela falou, não, tudo bem. O pessoal tem dessas, não, eu não vou orar não, porque não, Jesus tem outras coisas, tem coisa mais importante pra fazer. Jesus tá se preocupando com outras coisas. E ali, como se Jesus só pudesse, né, exercer poucas atividades ao mesmo tempo. Ele tá muito ocupado. O pessoal esquece eu não vou incomodar Jesus com essas coisas. Que besteira, rapaz. Vai incomodar Jesus com E isso. olha, tem um lugar de fala pra falar isso, porque, meu amigo... Por quê, às cara? vezes, porque a gente, eu, no caso, tenho muito esse negócio de falar, deve passar, sabe? Coisa temporária, não vou colocar na minha oração, porque deve passar a coisa temporária, mas no final do dia a gente vê, cara, ainda que fosse temporário, entendeu? Você chega ali no secreto, você tá ali pra falar tudo. Você não tem que pensar que você vai dar conta, porque uma hora você vai desabar. Então eu acho que é um erro muito grande da nossa parte de, como você citou, né, os discípulos lá, o barco quase afundando. Não, eu acho que no começo tava de boa, foi tirando a água lá e falou, não, agora tá dando ruim, a gente vai ter... Ô, mestre, deixa eu te falar um negócio. Não tá dando mais, tá afundando, faz alguma coisa. E assim, tem uma hora que a gente meio que
vai procrastinando, vai deixando pra frente, pra frente, a gente só vai chamar Deus quando deu a última consequência. Pois é, agora não tem jeito, eu vou quando ter tá que... na UTI espiritual, você tá lá Exato. tá morrendo. Deus Os anjos estão olhando e falando, não. me ajuda. Mas é legal você analisar as escrituras pra si mesmo, assim. Então, eu gosto muito de fazer esse exercício, porque lendo assim eu fico, gente, eu faria a mesma coisa. Tem gente que nem pensa que isso pode chegar a ser errado, né? Tem gente que pensa, não, isso aqui Esse é o normal. né? É normal. Jesus se preocupa até com os fios de cabelo da cabeça. Eu não quero preocupar com isso aqui, não. Já tem muito A fio pra Bíblia né? fala, orai sem cessar. Exatamente. Sem cessar. Sem cessar mesmo. E assim, aí tem o outro ponto, né? Tipo reza. É. Que você pega aquele negócio, porque Paulo também vai reclamar, não é pelo muito repetir. Não é pela repetição, que você vai convencer Jesus de fazer aquele negócio. Não é por aí. Você orar e se cessar, vai expondo. É uma conversa, um relacionamento que você tem com Deus. Não é um negócio distante, é que eu só vou pedir a Deus no último recurso, que eu só vou chegar a Deus. A questão de você reconhecer que Deus está ali perto de você e pode resolver um problema, ou às vezes ele vai dizer não, não é por aí, não toma esse caminho. É você confiar os teus caminhos a Deus. A gente quer um relacionamento muito duro com Deus. É muito Ver só Distante. como o Senhor, Distante. não como Exato. amigo, não como pai. Como pai. Como pai, principalmente quando a pessoa... Eu acho que é muito difícil quando você tem uma paternidade terrena difícil, você ter uma paternidade com Deus, assim, não que seja boa também. Você tem que trabalhar isso, porque acaba que reflete, né? O seu pai, o relacionamento que você tem com o seu pai, às vezes é muito frio, muito distante, e você acaba levando isso com Deus também. Poxa, eu não posso falar tudo, porque Deus vai, sabe, me julgar. E a gente pensa isso, porque nosso pai terreno faz isso. Então, Deus, e acaba associando, né? Sim. E talvez até por isso que a questão da masculinidade tem sido tanto, da paternidade, por consequência, tem sido muito atacada. Você vê que a mentalidade do mundo é você não vai valorizar a paternidade. Verdade. E é claro, tem uma questão de consequência, porque os pais também estão distantes, a questão a questão da Escola, acompanhamento, é tudo a mãe, o pai distante. Eu tava vendo até uma reportagem que o menino ligou pra polícia, ligou para o 91, né? Eu queria pedir uma viatura aqui, porque meu pai não tá querendo vir pro meu aniversário, não sei o que e tal. Viu? Aí, assim, cara, é emocionante, porque o pessoal fala o seguinte, a gente vai mandar uma viatura e eles convencem o pai da criança a estar lá. Porque o pai não tava querendo ir. Você pediu algum presente? Não pedi não, só queria só ele. E o pai se nega a isso. Então, no seio da igreja, a gente precisa trabalhar a questão da paternidade também, para não ser atacada. Por quê? Porque isso reflete muito no relacionamento dos jovens, dos adolescentes, dos filhos, no modo geral. É quase algo cultural, sabe? Porque, por exemplo, eu tava conversando com um amigo meu um dia desse sobre até a própria masculinidade, assim, dentro do contexto familiar, ela tá muito associada com dureza. Sim. Então, você vê páginas de masculinidade cristã, que eu não vou citar quais, que tem, sei lá, um exemplo de um cara super duro emocionalmente, super, sabe? Aquele cara que você conversa, você tem medo de falar com ele, porque, sei lá, ele vai te dar uma patada, ou então aquele jeito frio de ser, sabe? Cabra macho. Que homem não pode demonstrar... Não pode chorar. Não pode chorar, não pode demonstrar sentimento, não pode demonstrar afeição. E eu acho que é por isso que... E não é desde hoje, é de muito tempo. Sim, então eu acho que isso acaba afetando, que nem a Camila falou, o relacionamento com Deus. Que a gente tende a ver esse Deus, né, que a gente acha que é duro, sabe? Não vai ouvir uma coisa tão besta. Então, isso acaba influenciando muito e é muito triste. Então, assim, a gente não pode deixar com que o relacionamento com Deus fique duro, né? A gente realmente tem que sempre se abrir com Deus, falar o que está acontecendo, porque isso pode se tornar uma bola de neve. Começa pequeno, daqui a pouco tá grande. Né? Então, aconteceu uma coisa na escola comigo hoje, né? Mas eu fiquei chateado. Né, tal pessoa falou isso aqui pra mim. Só que aí depois você vai remoendo no coração, o sentimento vai crescendo, né? Você vai criando um ódio pela pessoa. Aí depois, né, você lá, não, quem odeia seu irmão é assassino também. Você fala, não era pra estar nesse nível bem aqui, não é? Mas não quis contar, né? Não quis contar, tá aí. Agora. Deus quer tratar no mínimo bem ali pra depois não ficar naquela bola de neve horrível e ficar mais difícil ainda de tratar. E assim, seguindo, né? A gente vê que Jesus depois, né, ele passa no templo, ele faz
A purificação do templo que fala, tirando o pessoal que estava comercializando dentro do templo, fazendo bem ali comércio e tudo mais. A casa de Deus não é comércio, é casa de oração, é casa, né, onde as pessoas vêm para serem tratadas. E, né, Jesus seguindo bem ali para Jerusalém, perto do templo novamente, o pessoal quer questionar Jesus em algo, né, muito interessante bem aqui, que eles mesmos se colocam numa saia justa. Eu acho isso muito incrível. Questão da ressurreição. Beleza, né? Jesus tá bem ali, o pessoal fala, ó, senhor, seguinte, eu quero te fazer uma pergunta. O batismo, né, isso aqui e tudo mais. E eu quero perguntar, com qual autoridade o senhor tá fazendo isso? O senhor pode estar fazendo tudo isso mesmo, né? Jesus fala, não, seguinte, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês responderem, eu respondo pra vocês, porque a autoridade que eu tô fazendo isso aí, beleza? Essa parte é muito incrível. O batismo de João era do céu? Ou era, né, era de Deus ou era dos homens? Aí eles começam, né? Aí eles vão conversar. E aí, o que a gente diz? Porque senão a gente Vão reunir os universitários bem aqui. Se a gente falar que a gente vai estar validando eles. Se a gente falar que não é, o povo vai cair em cima. E agora? Não sei. Vamos falar que a gente não sei, que a gente não fica. A gente fica ali no cima do muro, nem fala, nem dá brecha pra um, nem dá brecha pro outro. Aí Jesus, não sei também. É isso. Então não vou responder, não. Sei. Não sabe? Também não sei. Também não sei. Olha que coisa. É tipo aqueles negócios de escola, né? Todo mundo se reúne, conversa um monte de coisa e fala, não sei. Professora, Não sei, não. Vamos aprender, vamos estudar lá. Vamos estudar, exatamente. Não sei. Se você não falar, eu também não falo. Mas enfim, Jesus, ele traz uma resposta bem ali, realmente extraordinária, muito sábia, né, para essa, né, para indagação deles bem ali. E a gente vê que depois, né, ele contou uma parábola. Jesus fazia muito isso, né, de contar as parábolas para dificultar o entendimento do povo. Só que aí é o seguinte, né, Jesus conta a parábola dos lavradores. Tinha um homem, teve uma vinha, ele colocou bem ali tudo certinho, arrumou tudo bonitinho bem ali e contratou os lavradores para cuidar dessa vinha porque ele ia viajar. Beleza. Viajou, aí falou, não, agora eu vou levar os meus servos bem aqui para ir lá, né, tomar de conta, vamos recolher os dividendos. Exatamente. Né? Você não solta uma responsabilidade na mão do outro e não cobra. Que beleza, né, verdade, exatamente. Não vai pegar. É como se fosse uma franquia. O outro pegou lá a franquia, eu não vou pegar o dinheiro da franquia, pelo amor de Deus. Tá rendendo, né? Que interessante. Até lembrei desse investimento, rapaz, coisa estranha, né? O legal é o seguinte, assim, legal vírgula, né? Porque ele vai falar o histórico, uma coisa, né? Muito pesada. Vai falando do histórico. Legal. Vai falando do histórico, né? Porque ele manda vários servos. Aí uns apanha, o outro eles matam. Eles vão nessa. Um apanha, outro morre, outro apanha, outro morre. Vai revezando. Não, mas massa é o seguinte, eu vou enviar meu filho. Quem sabe eles respeitam meu filho e tal. Enfim, aí chega lá o filho, eles vão lá e mata. O que é que acontece? O pessoal, não, a gente vai ter que agora dar um jeito aqui, porque Jesus tá falando esse negócio pra nós, né? Agora, acho que agora a carapuça serviu. E os fariseus percebem que Jesus tá falando... Não serviu, foi feita sobre medida. Exatamente. Tá falando sobre eles, então a gente tem que dar um jeito aqui. Não precisa tomar prova desse. É engraçado que é o seguinte, toda vez que Jesus fala as parábolas, o pessoal não entende. Tanto que assim, normalmente os discípulos falam, e aí Jesus, o que tu tá falando mesmo? Só pra conferir se o que eu entendi é o que o senhor tá querendo dizer mesmo. Só pra ver se eu peguei, só pra confirmar. Toda vez, a gente acabou de ver algumas palavras que Jesus fala sobre isso. Tá escrito, no episódio anterior a gente viu que é o seguinte, algumas parábolas Jesus falava para o pessoal não entender mesmo. Aí, quando ele estava sozinho com os discípulos, é que ele explicava. Verdade. Essa aqui o pessoal já entendeu já de cara. Foi muito na cara. Porque foi muito... Foi muito direto. A carapuça foi muito justa. Eu tô falando de vocês mesmo, não foi muito direta. Você vê uma mudança de postura, né? Você vê, tipo, Jesus, a gente acabou de ver uma mudança de postura no cego Bartimeu. Jesus fala, não. Até nesse momento Jesus tá falando, não conta. O cego Bartimeu, eu vou entrar. Entra, chega pra dentro. Agora ele manda uma parábola direta. Diretaça. Jesus já tava assim, como? Tanto faz. Agora vai. Não tem porquê agora ficar, né? Já tava na reta final ali. Tava chegando a hora. Já tava chegando a hora. É o que a gente tava falando. Ele tá cavando a cruz dele mesmo. Já tá. Se vocês vão me crucifica com gosto. Tá aqui, ó. Tô dando motivo. Contando a parábola, olhando pra eles. Então, eles mataram alguns, bateram em outros, não é mesmo? Referindo aos profetas, né? Exatamente. Jeremias, o tanto que apanhou, meu Deus. Talvez se eu mandasse meu filho, eu achava que eles iam respeitar. Matou também. Pois é, tá aí.
Dizendo, né, novamente a morte e a ressurreição dele. Só que eles ainda Então, pra ficaram cruz. meio receosos, né? Por causa do povo, porque tinha uma galera Exatamente. que ainda Exatamente. tava muito ali. Eles não iam pegar Jesus ali no meio do povo, né? Apesar da vontade de ser essa. É igual o Paulo, eles pegaram o Paulo no meio da multidão, no meio da confusão, velho. Paulo tava se banhando, eles cataram o Paulo no meio da bagunça lá. Mas não tem paz aqui. No meio disso tudo mesmo. E é levado pro mesmo lugar que Jesus, do Sinédrio, lá do templo. Sim. Sim, Paulo é levado pro mesmo lugar. exatamente. Não, legal que Paulo, lá em Atos, acho que 20, 21, 22, mais ou menos, é que Paulo vai falar, Paulo causa uma treta dentro da treta. Paulo tá no meio da treta e vai falar o seguinte, essa briga aqui do estado seus, dos fariseus, que a gente acabou de ver, Ele aproveita. ele aproveita essa treta e fala, não, eles estão me tratando de jeito porque eu acredito na ressurreição. Aí os saduceus que não acreditam falam, é mesmo, e os outros que acreditam, oxi, mas pode. Aí todo mundo começa. Aí fica brigando entre eles. E Paulo Era lá só muito olhando pros genial. dois lados, falando que pois é, né, rapaz? Coisa maravilhosa. Paulo era muito Eu esperto. plantei o mano. caos, tá aí. Esqueceram de mim, desfocou. Mas enfim, aí daí a gente chega em outra parte muito interessante que é sobre o imposto. Né? Jesus falando bem aqui acerca do imposto, acerca, né, pagamento a César, bem ali. E, né, e o pessoal querendo pegar Jesus de novo, pra variar um pouco, né? Eu falo, senhor, seguinte. Toda vez. Toda vez isso. Você é Todo muito dia. íntegro. O pessoal começa elogiando, né? É. Isso que é interessante. Você é muito íntegro, você é muito Isso é muito sábio. gente boa. Já com a malícia ali, tipo. Exatamente, já querendo, né? Jesus já. Tá, vocês acham que eu não conheço, né? É. Vocês. Querendo desarmar Jesus bem ali com... É igual aquele. Acho que em alguns capítulos anteriores ele fala bom mestre. Bom Poxa, mestre. Por que vocês estão falando bom mestre? O que vocês estão me chamando de bom aí? Bom o quê? Bom só Deus aqui nesse negócio. Esse negócio é estranho. Não tô gostando disso. Tá começando, tá começando de um jeito muito... Tá insinuando muita coisa. Né? E aqui, rasgando elogio a Jesus, falando... E sobre César? Né? A gente tem que pagar imposto a César ou não? Jesus fala, me traz uma moeda. Beleza, trouxe lá o denário. Jesus fala, de quem é essa imagenzinha aqui? De César. Pois é, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pessoal, Pronto. Imposto Mas- é roubo? Ó, isso. Vou deixar no ar. Camila vai falar. Pra mim aqui ele tá remetendo também, então, as duas questões, os dois lados. Se seria correto ou não e tal. Deixou a ele Camila no... já ia começar a imposto é roubo. Sim. Sim. Não, eu só nego imposto. Você gosta de Não é pagar pra ninguém saber, imposto de né? renda? Isso é roubo. Então ele traz as duas questões, né? Tanto da obediência à lei de Deus, porque a Bíblia nos instrui, né? A dizimar, enfim, dar a Deus o que é de Deus. Mas também ele fala que a gente também deve obedecer às autoridades humanas, né? Ao governo e tudo. Ele não veio para destruir nada desse sistema, assim, mas ele fala que, assim, a glória e a honra pertencem a Deus. Então, a gente tem que dar para Deus o que é de Deus, até nesse sentido, né? Não só o dinheiro, mas também a nossa devoção, a glória que é a obediência que é devida a Ele. E a gente também tem que honrar os governantes, né? Que Paulo fala que Deus instituiu sobre nós. Então, eu acho que tem essa questão do equilíbrio, assim. Claro que a gente não vai obedecer aquilo que vai contra a palavra de Deus, né? Quando alguém institui algo que é contra a palavra de Deus, a gente tem essa base para não obedecer. O caso de... não foi Daniel que falou, instituiu um decreto, né, para que não orasse, né? Falou, vocês não podem mais orar e quem orar vai morrer aqui, não pode. O pedido é somente pro rei. Pois e ele exatamente. falou, não, olha, eu vou continuar orando aqui porque primeiramente a Deus e segundamente, né, ao rei, ao imperador. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pelo fino Exato. também, né? É. Só tem uma estátua bem aqui. Cada um. Tocou? Adora. Eu não vou adorar, não. Não vai, não? Ah, pode deixar. Bora ver se não vai. Vamos ver se não vai, não. Vai não, bota. Atiça essa fornalha aí, pô. Taca lenha, taca lenha, taca lenha, taca lenha. Vai ver o que acontece, né? Então, Na verdade, quando você pega questão de princípio, você pode usar a fé para serve de motivo, por exemplo, para divórcio. verdade. É um motivo que você pode alegar para divorciar. Questão de... casou. O cara não tá te obrigando a você abandonar a sua fé. Pode divorciar, tá autorizado. Questão de comportamento, de autoridade. Você só aceita a autoridade do mundo
até o ponto que isso não vai a tua fé. Aí a instrução da Bíblia é: mexeu na tua fé, mexeu nos princípios bíblicos, não precisa mais, tá desobrigado, esquece aí. É com nós aqui, é nós. Deixa dentro aqui, entendeu? Exato. E até aquilo que a gente estava conversando sobre, querendo ou não, César estava ali também debaixo da autoridade de Deus. Então, se ele estava ali é porque Deus permitiu que ele estivesse ali. Então, tem até aquilo que, eu acho que é Paulo que fala, né, sobre a importância da lei dos homens e a lei de Deus. Então, eu acho que quando Jesus está falando, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, ele está falando também disso. Tipo, vocês têm uma legislação sobre si, vocês têm coisas a seguir. Só que, né, que nem a Camila falou, tem coisas que vai contra o princípio cristão. Então, aquelas você não necessariamente é obrigado a seguir. Só que o imposto, nesse contexto, o imposto é o quê? Para manter o Estado, né, funcionando, tudo de bonitinho lá, ter renda. Então, vocês têm que dar imposto, gente. É a legislação, é o Estado de vocês. Então, vocês têm que... Em tese é pra beneficiar você mesmo, né? Em tese. Exato. Nesse caso aqui até que não. Nesse caso aqui específico Não, até que não. mas- Mas outro papo. O imposto mesmo, entendeu? Olha, Imposto Samuel, de você verdade. vai dar muita abertura pra cor. Não, assim, eu tô dizendo nesse caso aqui não, porque na verdade era o imposto de povo vencido. Não, sim. Mas o contexto geral que a gente vive hoje, é porque eu já vejo muito... Já tá atrás da aplicação. Isso. Muito cristão, já, Aleluia, né? aleluia. Pegando esse trecho aqui e falando, Enfim, saindo do imposto, né? Olha o leão. Seguinte, né? Tô com essa faixinha, mano. Olha o leão. Enfim, a gente vê que o pessoal tava tentando a todo custo pegar uma peça em Jesus, né? E tinha mais um grupinho bem aqui que falou, não, tem uma na manga. Falou bem aqui, Agora vai, seguinte, dessa agora vai. esse ele não escapa. Essa aqui eu quero ver a resposta dele. Essa aqui vai ser boa. Senhor, é o seguinte. Moisés, né, falou pra gente o seguinte, ó. Se o marido morrer, o irmão tem que casar pra honrar a descendência, não é isso? É isso. Beleza. Então é o seguinte. Tem uma mulher que casou com um Olha, homem. o senhor parou em parábolas, agora eu vou falar uma Vou parábola. falar. Agora é minha vez. Vou responder ao seu modo, senhor. Vamos ver aqui. Já aprendi. Aprendi. Modus Seguinte. operandi. Tem uma mulher que casou com um homem. O homem morreu. Aí vai casar com o irmão. O irmão morreu sem deixar filho também. Nenhum deixou filho. 7 irmãos. Aí os 7 irmãos aconteceu a mesma coisa. E quem é que vai casar com essa mulher lá em cima? Depois da ressurreição tem que casar com A alguém. viúva negra. Não, eu pior que o seguinte, era lei, velho. Era lei. Era lei, não tinha como Exatamente. escapar. Vocês estão Tem que muito casar, né, enganados. Isso é muito interessante que Jesus fala. Vocês estão muito enganados. Primeiro, vocês não conhecem, né, as escrituras, vocês não conhecem o poder de Deus. Então, assim, já é outros 500. Porque Jesus fala, ó, quando a pessoa vai, né, ressurgir, vai ser ressuscitada, ela ressuscita como um anjo. E, né, os anjos não se casam. Glorificado. Exatamente, Não corpo tem glorificado. necessidade Em de outro casamento. contexto. Exatamente. É o que a gente tava conversando antes. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Na ressurreição. Então eles já vão montando um negócio que eles nem acreditam. Estão É só, montando um só pra cenário. pegar Jesus. Tô fazendo uma fanfic muito louca aqui só pra pegar Jesus. A Né? fic. Eles nem Já acreditam. fica- Mas, porque tu tá dizendo aí que vai ressuscitar, mas eu vou pegar agora. É agora. Você tá falando de ressuscitar? Então vamos ressuscitar muita coisa aqui agora. É o seguinte. E aí, como é que se Depois dos 7 ressuscitados, quem vai ser esposo de quem? Essa Ela vai criatura? casar com quem? Vai casar com quem? Então, assim, Jesus fala algo muito interessante que é o seguinte, ó. Vocês não viram quando Deus falou com Moisés na sarça o seguinte: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Ele não é Deus de morto, é Ele é Deus de Deus de vivo. Né? Então, assim, eles não conheciam o poder de Deus. Né? Então, eles estavam querendo falar de algo bem ali que eles não tinham, né, um mínimo de Embasamento. fé, de embasamento. Mas mesmo tem sobre um isso. detalhe também. Os saduceus não acreditavam na literatura profética. Quem? Os Saduceus. saduceus. Ah, tá. Eles não acreditavam na literatura profética, ou seja, os profetas, Isaías, tá? Esses escritos, eles não acreditavam. Então por isso que Jesus, quando ele vai falar com esse pessoal, ele não cita os profetas, ele poderia citar. Mas ele vai no que eles acreditavam. Então, com base no que eles acreditam, ele Jogou contra eles. exatamente, ele torce. Vocês não conhecem o que Moisés fala? Pois é. E eles eram sacerdotes, né? Exatamente. Era pra saber essas Exatamente. coisas. Eles criam no Pentateuco, né? Isso. Um dos mestres da lei chega lá e fala assim, ó, qual é o maior mandamento? Né? Aqui isso é muito interessante também, porque a gente, quando vai viver uma vida cristã, a gente quer complicar muita coisa, sendo que Jesus está falando, né, tá simplificando pra gente, a gente quer complicar. Lembra que a gente tava falando sobre, nos episódios passados, sobre acrescentar coisas que não tá na Bíblia? Sim. Os fariseus eram muito mestres nisso. Eles queriam viver uma vida santa, ou seja,
eles pegavam a lei e acrescentavam coisas, digamos assim, excedendo a lei. Então, para evitar de pecar, a lei não fala sobre isso. Então, eles botavam a regra naquilo que a lei não falava. Entendeu? Então, eles acrescentavam muitas coisas. Então, existiam 300 e tantas leis acrescentadas. E quando ele vem também nessa ideia. Qual dessas 360 é a maior? Importante. Aí Jesus vai lá no princípio de tudo, pega o certinho e fala, não, amarás teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento, de toda tua força, ama o teu próximo como a você mesmo. Beleza. O massa é o seguinte, o sacerdote fala, muito Muito bem. bem, mesmo. Você tá certo. Primeiro que dá o braço a torcer e fala, não, muito bem. É verdade, né? É isso aí. É uma certa resposta. Certo. Como é que é o versículo? Fala chamar. Chamar Israel. Isso. Ele faz referência a Deuteronômio. Exatamente. Ouça Israel. O Senhor Exatamente. é o seu Deus, seu único Deus, amará o Senhor acima de tudo. Enfim. Deuteronômio e Levítico, né, também. Exatamente. É porque é o seguinte, ele como um fariseu, ele escutava isso direto. Sim. Aí quando ele pensa, não, Jesus agora vai vir com um negócio assim, alto nível, ele fala, não, vamos pro basicão. Super básico, vamos voltar Vamos voltar aqui então. O As livro que você raízes. tava lendo ali há 5 minutos antes de me perguntar. Fale isso aqui. Né? E assim, Jesus traz uma resolução muito simples, né? E ele, né, o mestre da lei bem aqui, ele fala, sim, é verdade, né? A gente precisa obedecer todos esses mandamentos bem aqui, principalmente esses 2, porque eles são os maiores. Sim. Jesus fala, muito bem, né? Também. Muito Fala, bem. muito bem, Que muito bem. conversa saudável, né? Muito bem. Né? O reino de Deus não tá longe de você. Né? Então, assim, Jesus fala bem dele, reconhece que ele conhece. É interessante, primeira vez que acontece isso, né? Alguém dá o braço a torcer e Jesus, nossa, milagres, mais um aqui, ó. Mas sempre tem. Quando você tem lá Pedro se apresentando no Sinédrio, por causa que ele curou o paralítico que estava na porta do templo, ele vai prestar depoimento lá no Sinédrio. Daquele meio de confusão todinha, você levanta um, não, gente, peraí. Não vamos desacatar essas criaturas, não. Porque se for de Deus, prospera. Se não vai pra frente. Sempre tem um que escapa. Mesmo nessas bagunças que tem um que escapa. Tem aquele que tem temor, Senhor. Porque na verdade é o seguinte, você tá vendo todo esse contexto, por quê? Quando Jesus purifica o templo, é por quê? Porque tava tendo uma bagunça generalizada no templo. Então, tinha época que o pessoal vinha para oferecer os holocaustos. Beleza, o pessoal vinha de longe. Alguns traziam, outros não traziam, outros compravam na hora. Aí outros vinham da região da Grécia, não tinha o dinheiro certo. Vinha com dinheiro grego, tinha que trocar o dinheiro. Aí já tinha um imposto ali já. Em cima do imposto. Aí trocava. Aí quem tomava conta dessa troca? Eram os liberais da época. Tava tudo ali. Tem alguns relatos que falam, o pessoal, por exemplo, comprava o animal do sacrifício. Quando ia sacrificar, eles fingiam que sacrificava, dava a volta com o boi, voltava de novo o boi. Vendia o mesmo boi lá para o sacrifício. Então, é uma bagunça generalizada. É por isso que Jesus faz aquele tumulto, sai quebrando banca. Se revolta. Vai lá, pega joga a mesa. O Azorrague sai batendo no povo. Sai causando esse rolê todo, porque tá purificando o templo. Né? O trecho é justamente Jesus purifica o templo. Já estavam pervertendo muito bem ali, Exatamente. já estava muito diferente, né, do que tinha que ser. E assim, depois de Jesus, a gente vê bem que o pessoal fala, ninguém mais ousava fazer pergunta pra ele. Depois O pessoal de tudo desistiu isso, já. Depois dessa, precisou de Não tudo dá. isso pra orar, enfim. Mas aí a gente vê que Jesus, né, ensinando bem ali no templo novamente, ele fala que ele é muito louco isso aqui. Cristo é o Senhor de Davi. O pessoal, não, mas peraí. Se confunde muito a cabeça. esse confunde. Vamos com Isso calma. aqui é- O Senhor veio agora. Tá falando que é o Senhor de Davi? Aí Jesus fala, não, mas Davi, bem aqui impelido pelo Espírito, né, no Salmo 100, versículo 1, fala, o Senhor disse ao meu Senhor. Como é que ele chama o Senhor de Senhor? É o Senhor. O Senhor. Senhor. Se ele disse que é Senhor, é Senhor. Eu falo, não, mas pera aí, Senhor, o Senhor tá bem ali de novo, Senhor. Né? Já tá nesse papo muito louco bem aqui, mas Já assim, se perdeu de tanto Senhor. de tanto Senhor bem aqui, mas tu que é Senhor, né? Depois tu fala, tu que é Senhor. E assim, Jesus ele tá falando que ele veio da descendência de Davi, a promessa, né, de um reino perpétuo que ia durar, né, para sempre. E falando dele mesmo, né? Davi já tinha tido essa revelação de um reino eterno, que o Senhor viria após ele, da descendência dele, né? Assim, uma descendência abençoada por Deus.
Então, assim, trazendo, né, pra facilitar tudo isso, toda essa loucura aqui, para do Senhor, Todo esse nó. né? É por causa disso. Jesus, ele veio da descendência de Davi, conforme a promessa, né, com um trono eterno, né, um trono que não vai passar. Né? E, assim, Jesus, ele fala de outra coisa muito pesada, inclusive, nesse mesmo contexto bem aqui, que é o seguinte. Fala que os mestres da lei, eles estavam devorando a casa das viúvas. Pronto. Né? Aí a bagunça. E para disfarçar, eles faziam orações enormes bem ali, né? Faziam longas orações bem ali para disfarçar tudo isso que estava acontecendo. E assim, Jesus revelou mais da bagunça, né? Que o Samuel acabou de falar bem aqui. Exposed, né? Porque assim, tava tudo oculto bem ali. O pessoal tava fazendo e acontecendo e todo mundo falando, não, tá normal. Não há nada oculto que não seja revelado. Eita! É a luz. Fala, Deus. A luz já tava pegando bem ali, já, revelando um monte de podre. Enfim, né? Jesus fala, né? Uma sentença muito pesada, né? Que Jesus fala bem assim, esses bem aí, a condenação vai ser mais severa. É o que a gente estava conversando de glória de né? Deus. As viúvas, as mulheres, para os judeus, não tinham condição de assumir, por exemplo, um inventário do marido. Principalmente as viúvas, né? Exatamente, não tinha direito. Tanto que a gente vê, é por isso que quando chega no profeta lá o profeta chega na casa da viúva e fala, só tem um pouco de farinha e azeite. O desespero dela. O que eu vou fazer? Eu tenho 2 filhos aí. E aí? Já fazer isso aqui, Caramba, morrer. Pesado. Esse é o desespero. Aí, o que é que os sacerdotes fazem? Não, deixa que eu tomo conta. Aí, torrava a grana da viúva. Nossa, gente. Aí dava um pouquinho pra ela. Aí, o que fazia pra disfarçar? Longas orações. Eu sou muito espiritual, eu tô tomando conta. Mas, enfim, a gente falando bem aqui sobre viúva, né? Falando sobre oferta, sobre o que tinha, né? Sobre o que sobrava pra viúva bem ali. A coitadinha, né? da viuvinha. Coitadinha da Depois você viúvinha. der pernada, o que acontece? Só sobra 2 moedinhas pra mexer. E aí, os ricos bem ali dando o que tava sobrando, né? Jesus bem ali reunido com o pessoal, né? Com os seus discípulos. E olhando bem ali o pessoal ofertando. Aí o rico dando grande quantia, né? E sim, o pessoal via, né? Isso. Sim. Ficava tipo, rapaz. E aí chegou uma viúva, inclusive, e ela deu tudo que ela tinha bem ali. Né? Ela deu tudo que ela tinha de coração. Ela estava crendo que Deus ia trazer, né, sobre as provisões dela bem ali. E aí, né, a gente vê uma lição muito importante. Do porquê que o dela tinha mais valor, né? Exato. Né, essa viúva deu muito mais do que todos eles. Né? E por quê? Porque ela deu Era tudo que ela tinha. Literalmente tudo. E ele até cita, né, que tinha alguns lá que dava que sobrava. Sobrava. Sei lá, gastou o mês inteiro, sobra uns trocadinhos aqui, eu vou dar lá, não tem mais o que fazer. Então, o verdadeiro sacrifício, né, aquele lá que você entrega tudo, não é o que sobra. É tipo, doeu nela ter que confiar que Deus ia prover ali e entregar tudo. Então é por isso que dela tinha um valor que, sei lá, nem se os caras dessem uma bolada, ia chegar no mesmo patamar que chegou. Se iniciar a oferta de todo mundo, não ia dar o da viúva. É questão da proporcionalidade, né? Sim. Exato. Foi uma oferta extravagante por causa disso, né? Ela não deu o que sobrou, ela deu tudo que ela tinha e arriscou tudo ali, né? Era o que ela tinha. E me lembro de outras ofertas também da Bíblia, né? Por exemplo, a oferta de Maria, que ela pegou aquele perfume caríssimo, que dizem que equivalia a 1 ano de trabalho. Então você pensa, você pegar o salário do ano todinho que você trabalhou, comprar um perfume, ir lá e derramar aos pés do Senhor, né? Ali ungindo ele também para a crucificação. Então são ofertas assim que impressionam, né? Muitas vezes as pessoas olham e não entendem, falam: meu Deus, por que você está fazendo isso, né? Ali ela estava dando tudo que ela tinha, às vezes era a comida dela, era a comida do dia, né? Dos filhos. E acontece isso também, né? Eu já vi gente que entrega carro ou celular ou coisas de valor mesmo, quantias muito altas. E às vezes as pessoas não entendem, né? Mas realmente quando Deus nos pede ou quando a gente tem esse desejo de ofertar, a gente tem que ofertar, como a palavra diz, com alegria, né? Sim. E sabendo que Deus nos recompensa. Então eu creio que essa viúva que ela não ficou desamparada, que Deus foi lá e deu suprimento, né, para a necessidade dela. Inclusive também me lembra da outra viúva, né, que Elias vai lá na casa dela, ela só tem a farinha e o azeite para fazer a comida e ela falou: a gente só vai comer e morrer, porque não estava chovendo, né, na época. Elias orou para não chover. Então
Ela falou, só tem pra gente. Ele falou, não, faz pra mim que a sua comida não vai acabar e vai multiplicar. E ela teve fé o suficiente pra ir lá fazer e realmente houve essa multiplicação, né? E é muito importante saber com quais olhos que, né, as pessoas olham isso. A intenção do coração. É o que a gente acabou de ver. Jesus está falando, olha, os discípulos, eles estão preocupados com o sustento, com o dinheiro. Mas Jesus fala, olha, aquele que largou tudo, largou pai, mãe, dinheiro, por mim, pelo evangelho, vai receber 100 vezes. Não como barganha, mas a questão da interesse. Você está disposto a servir com sinceridade de coração, porque uma pessoa dessa, para dar tudo que ela tem, ela não está pensando em barganhar. Verdade. Não está com essa intenção. Que é literalmente o que ela, né, que Jesus fala, ela deu o que ela possuía para viver. Então é um negócio de vida ou morte. Ela precisava daquelas moedinhas, ela precisava ter o que comer no dia seguinte, ter como alimentar os filhos. Então se torna muito mais valoroso por causa disso. Tem muito mais valor. É por isso que assim, às vezes, você vê, por exemplo, nesses... Assim, é muito comum a gente detonar essas igrejas que pedem oferta e ter essas ofertas extravagantes, assim, volumosas, como a gente... Sim. Dar carro. Essas coisas. A gente, normalmente, no ambiente cristão, a gente normalmente critica. Mas é por isso que Deus honra muitas vezes. Porque você vê que a pessoa mesmo, ela tá num ambiente tóxico, tá num ambiente ruim, que não tá sendo pregado o evangelho, tá pregando qualquer coisa menos o evangelho, mas na sinceridade do coração, ela tá acreditando que aquilo lá vai... Deus vai lá e honra, apesar de quem tá lá falando. É a entrega do coração dela para Deus. Né? É como a gente vê em Atos, por exemplo, os apóstolos estão passando e a sombra dos apóstolos cura as pessoas. Mas por quê? Porque as pessoas acreditavam e viam naquela oportunidade, eles acreditavam que a sombra curava. Então, Deus, na limitação da experiência espiritual da pessoa, Deus age. Não que aquilo ali seja uma regra. Sim. Não é o apóstolo, a sombra dele vai curar. Era não. Pedro, né? Exatamente. Não é que a sombra em si dele curava, mas a pessoa, na intenção, na sinceridade do coração, Deus vai lá e age. Mesma coisa com a mulher do fluxo de sangue. Sim. Será que toda pessoa que triscou em Jesus foi curada? Não. Mas a viúva, na interesse de coração dela, se eu tocar apenas na orla do manto dele, eu vou ser curado. É na fé. Se você fosse pensar de uma maneira sistemática, teológica, não é a maneira certa de receber. Você tem que orar, você tem que fazer jejum, tem que fazer isso, aquilo. Pagar o preço. Pagar o preço. Existe uma sistemática teológica que assim, não deixa de estar correta. Porque se você quer chegar a Deus, existem maneiras. Existe o jejum, existe a oração, existe as disciplinas espirituais. Isso tudo é válido. Beleza, é assim que a Bíblia fala. Mas Deus também age na limitação da pessoa. Sim. A pessoa às vezes não tem esse acesso, não conhece, não sabe que é por aí. Essa hermenêutica toda elaborada. Ela não tem conhecimento disso, mas Deus age apesar disso. E a gente vê um contraste, assim, que a gente tava falando de dinheiro, né? Também com o jovem rico. O jovem rico era um cara que tinha muito, e porque ele tinha muito, ele não quis abrir mão, ele não quis ficar com nada. Já a viúva, ela já tinha pouco, e ela abriu mão do que ela tinha. Então a gente vê até a fala de Jesus, né? Quão difícil é o rico entrar no reino dos céus. Porque aquele que tem muito, ele não quer desapegar de tudo que ele tem. Já aquele que tem pouco, às vezes ele já é muito mais desapegado daquilo que ele tem, né? Sim. Eu acho que isso entra também, muitas vezes, é uma coisa que eu chamo de síndrome da falta. Que a gente não dá porque pensa que vai faltar. Aí eu não vou dizimar porque, poxa, pode faltar para eu sair por ali com os meus amigos, pode faltar para eu pagar alguma coisa, para eu querer fazer uma viagem, sei lá. A gente não confia muitas vezes, ou às vezes a gente até tá apertado, fala, poxa, não vou dar porque vai me faltar ali, vai faltar às vezes no final do mês, vou ficar apertado. E a viúva mostra nessa história também que a gente pode confiar em Deus como nosso provedor, né? Com certeza. Que a gente pode entregar com a certeza de que ele vai suprir as nossas necessidades. Não que a gente vai ter luxos, né? Igual, eu vou ter uma Lamborghini, eu vou ter o carro de luxo, uma roupa de luxo. Não. Mansão. Isso aí. Mansão só celestial, irmão. Exatamente. Isso aí, né, já vai além. Mas, assim, que as nossas necessidades, assim, no mais, elas vão ser supridas, né? Amém. O que você precisa vai ser suprido. Falando de novo sobre o jovem rico, a gente vê o seguinte.
era muito pra ele tudo que ele tinha, era muito pra viúva tudo que ela tinha. Então pros dois eram muito. Era muito. Sim. Né? Mas assim, a viúva teve a coragem de entregar, né, tudo pra Deus bem ali, só que o jovem rico não. Né? Então assim, a gente olha bem assim e a gente fala, não, o cara tem 20 milhões, ela tem R$1. Né? Você olha, não, só R$1? No Ela só fim, tinha ela acabou fazendo o que o jovem rico não fez. Não fez, exatamente.